Olá, estamos dando início ao nosso segundo vídeo e hoje vamos falar de mitologia grega. Antes de iniciarmos, mais uma vez eu quero pedir que você se inscreva no canal. Quando terminar o vídeo, clique em gostei, faça um comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Bem, o nosso tema de hoje vai ser mitologia grega, mas é necessário antes fazer uma ressalva. Nós não vamos fazer uma abordagem profunda sobre mitologia grega. Nós vamos fazer um recorte necessário para a contextualização ou para a fundamentação do nosso estudo do Evangelho. Não vai ser um estudo profundo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição 2 links para que você leia um pouco mais sobre mitologia grega, se quiser. Mas o nosso vídeo é rápido, é sucinto, porque nós vamos abordar apenas a parte que nos interessa para a preparação do nosso estudo do Evangelho, certo? Então, vamos dar início ao nosso tema de hoje. E nós vamos começar definindo o que vem a ser mitologia grega. Então, mitologia grega é um conjunto de lendas e histórias sobre vários deuses e heróis. E o desenvolvimento dessa mitologia ocorreu por volta do ano 700 a.C. E eu gostaria que você anotasse essa data, 700 a.C. A outra coisa é que não existem escrituras sagradas para a mitologia grega, assim como existe a Bíblia para judeus e cristãos. As principais fontes a respeito da mitologia grega foram escritas no século 8 a.C., por Hesíodo, que escreveu a Teogonia, e por Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Hesíodo foi um grande poeta grego que viveu no século 8 a.C. e que era contemporâneo de Homero. A obra mais conhecida dele, a Teogonia, conta como o mundo surgiu a partir dos primeiros deuses. E Teogonia significa, então, o nascimento dos deuses, e, portanto, narra a origem e a história dos deuses gregos. A Ilíada e a Odisseia de Homero descrevem os grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses. Na Teogonia, Hesíodo descreve o que seria a criação do mundo e cada uma das gerações divinas. Na Teogonia, ele fala sobre a origem dos primeiros deuses que encarnavam os elementos primordiais do universo. Caos, o vazio primitivo; Gaia, a terra; Eros, a atração amorosa. Os descendentes diretos dos deuses são Hemera, o dia; Nix, a noite; Urano, o céu; e Ponto, a água primordial. Os deuses eram antropomórficos, ou seja, além de ter forma humana, possuíam sentimentos humanos, como amor, inveja, ira, etc. E aqui a gente precisa fazer um comentário. Nós estamos falando de literatura. Como a gente fez uma ressalva lá atrás, não existe livro sagrado ou escrituras sagradas para a mitologia grega. Isso é literatura, isso é um poema. Então não temos que condenar que os deuses que saíram da imaginação de Hesíodo tenham sentimentos humanos, tenham características humanas. É literatura. Entretanto, se a gente for analisar, o Deus judaico-cristão também foi antropomorfizado. Ele também possui características humanas. É condenável? Sim e não. Sim, porque Deus se revelou. Então, de alguma maneira, como ele se revelou, não era possível, não deveria, pelo menos, que ele fosse também, que ele recebesse atributos humanos, características humanas. Mas apenas para fixar aqui um raciocínio, uma data, para que a gente possa elaborar um raciocínio, nós estamos falando de algo em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, com mais 2.000 de Jesus, são 6.000 anos antes de nós hoje. Então hoje, 2017, já é muito difícil conceber Deus, os atributos de Deus, termos uma ideia mínima da grandeza, dos poderes, etc. de Deus, das características de Deus. Você imagina, então, 6.000 anos atrás, só arredondando, como eu disse, para a gente poder elaborar um raciocínio. O que se possuía? Quais eram os soberanos nesse período? Olha a imagem que se tinha de um soberano. Um rei, um imperador. Então, os imperadores e os reis tinham trono, palácio, exército, ouro. Então você atribui características humanas, você tenta comparar, porque você não tem com quem comparar Deus.
Mas a gente tenta. Nem deveria, mas a gente tenta. Como é que será Deus? E qual é a imagem que você tem para comparar? Os soberanos, imperadores, reis. Então nós vamos ler na Bíblia que Deus, o trono de Deus, a ira de Deus, a mão de Deus, Deus, o Senhor dos exércitos, são características humanas atribuídas a um Deus que se revelou. Eu costumo dizer assim que lá no Gênesis está escrito, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas como hebraico aramaico é escrito de trás para frente, de baixo para cima, enfim, ou uma coisa ou a outra, ou as duas ao mesmo tempo, então o homem, na verdade, sim, digamos que leu assim: o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. Então Deus possui características humanas. Nós poderíamos até dizer os defeitos humanos, como ira, certo? São características humanas atribuídas a Deus. E isso fica tão patente que quando a gente vê no Evangelho, a mãe de Tiago e João diz o seguinte: Senhor, dize que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela está de fato imaginando um reino igual aos reinos humanos. E de alguma maneira eu estava pensando que é uma espécie de, talvez, sei lá, de nepotismo, né? É como se Jesus estivesse fazendo uma campanha política e ela está dizendo assim: olha, quando o senhor for eleito, eu gostaria muito que o senhor arranjasse uns cargos aí, uns empregos para os meus 2 filhos, por favor. Porque essa é a ideia que se faz, essa é a ideia que se fazia. Embora Jesus tenha dito: meu reino não é deste mundo. Mas como conceber esse reino? Como conceber esse Deus? Então, continuando, como eu estava dizendo, como os deuses eram suscetíveis a esses sentimentos, amor, inveja, ira e tal, os deuses se apaixonavam e se apaixonaram por humanos e humanas, e com eles tinham filhos e filhas, certo? Consequentemente, alguns heróis da mitologia grega eram filhos de deuses e humanos. Os deuses do Olimpo são os deuses mais poderosos e se dividem em várias classes. A classe superior é formada por Zeus, governante dos demais deuses; Hera, deusa que protegia casamentos, irmã e esposa de Zeus; Apolo, deus da luz, da poesia e da música; Atena, deusa da sabedoria; Afrodite, deusa do amor e da beleza; Ares, deus da guerra. E a classe inferior dos deuses era formada por Hades, deus dos infernos, e que era irmão de Zeus; Dionísio, deus do vinho; Pan, deus das florestas. Os heróis, alguns deles filhos de deuses com humanas ou deusas com humanos, são muito importantes na mitologia grega. E aqui vai o nome de alguns deles: Aquiles, Jasão, Teseu, Édipo, Agamenon, Menelau, Ulisses. E o principal herói grego é Hércules, mas Hércules já é um nome romanizado. O nome original é Heracles, que era filho de Zeus e de Alquimena. Bem, esse era o nosso assunto de hoje, mitologia grega. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição 2 links para que você leia um pouco mais, se quiser, sobre o assunto. Porque, como eu disse, era uma síntese, era um recorte necessário para o nosso estudo, para fundamentar o nosso estudo, para contextualizar o nosso estudo do Evangelho. Então, mais uma vez, eu quero pedir que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agora, se gostou, clique em gostei, comente aqui embaixo, que é importante, compartilhe nas suas redes sociais e até a semana que vem, quando nós falaremos então de Platão. Então, até a semana que vem, muito obrigado e até lá!